created using Powtoon. Olá pessoal, graças a paz, aqui é o Pastor Silvio Pinheiro da Convenção Senameb e eu estava devendo esse vídeo a vocês sobre a Trindade, né? É um vídeo, né, que eu estava devendo desde que eu comecei a série Só Existe um Criador, né, não três. E esse vídeo aqui eu não quero ofender ninguém, é um documento já pronto, certo? De grupos que eu frequento no WhatsApp, né? E eu vou começar a ler esse arquivo aqui de forma do slide e no final eu vou deixar meu parecer. Então tudo que eu for ler agora é um estudo, tá bom? Com base em cima de estudo e com referência na Bíblia Sagrada, incluindo também alguns textos da Bíblia normal católica, né? Porque é um estudo e envolve sim outros textos de Bíblias, tá bom? Então a gente tem que colocar também como estudo. Não é só pegar e dizer, ah, nossa é a certa. Não é bem assim. É um estudo, né? Então vamos lá. Trindade divina ou pagã. Esse estudo não tem por fim denigrir ou ofender religião alheia, e sim refutar mostrando a verdade em caráter único e incontestável das Sagradas Escrituras. Ergam os olhos para o céu e vejam quem criou estas coisas. Foi aquele que as faz sair com um exército por número. Ele chama a todas elas por nome, por causa de sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder. Não falta nem sequer um delas. Isaías capítulo 40, verso 26. Saibam que Yud-Re-Vav-Re, né, que é Deus, foi Ele quem nos fez e nos pertencemos a Ele. Salmos 100, verso 3. Como aceitar a Trindade se não existem bases bíblicas? A crença na Trindade de pessoas divinas não teve origem na Bíblia, mas no concílio ou sinôdo de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da história, no qual participaram 318 bispos, no ano de 325 da era cristã. Leamos um relato histórico desse evento. Quando ao que concerne este sínodo de Nicéia, o imperador Constantino o Grande, por persuasão de Alexandre, bispo de Alexandria, o reunião em seu palácio de Nicéia, cidade de Bitínia, depois de ter convocado todos os bispos da Ásia, da África e da Europa para combater e condenar, de acordo com a Escritura Sagrada, a heresia de Ários, um padre de Alexandria que negava a divindade de Jesus Cristo. O bispo convocado concluíram que houve de toda a eternidade três passos divinais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme se pode ver principalmente pelos dois credos, chamados Credos de Nicéia e Credos de Atanásio. No Credo de Nicéia, lê-se: creio em um único Deus e Pai, onipotente, que fez os céus e a terra, e um único Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, consubstancial com o Pai, que desceu do céu e foi encarnado do Espírito Santo pela Virgem Maria, e no Espírito Santo, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. No credo do Atanásio estão estas palavras: a fé católica universal é que veneramos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade.
sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Outra é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Senhor, o Filho é Deus e Senhor, e o Espírito Santo é Deus e Senhor. Mas assim como somos forçados pela verdade cristã a confessar cada pessoa, Deus é Senhor em particular, do mesmo modo somos impedidos pela religião católica universal de dizer três deuses ou três senhores. Quer dizer que é permitido confessar três deuses e três senhores, mas que é proibido dizer, e isso porque a religião proíbe um, enquanto a verdade dita outro. Este credo de Atanásio foi composto imediatamente depois de efetuado o concílio de Nicéia, por um ou vários dos que tinham assistido a esse concílio, né? E foi também aceito como ecumênico ou católico. Por isso é evidente que então foi decretado que se deve reconhecer três pessoas divinas de toda a eternidade e que ainda que cada pessoa em particular seja Deus por ela mesma, não obstante é preciso dizer não três deuses, nem três senhores, mas um só. E assim algumas igrejas pregam a Trindade e outras a unidade. Segue abaixo uma passagem de 1 João, capítulo 5, do 7 ao 8, da qual 100% dos adeptos da Trindade usam como base. Vamos provar diante de várias bíblicas e traduções que afirmam o acréscimo da Trindade. Bíblias usadas. Você pode pegar aí, tá bom? João Ferreira de Almeida, a GFA de Estudo, Bíblia de Estudos NVI, Bíblia Apologênica de Estudo, Bíblia de Testemunho de Jeová, Bíblia Tradução Ecumênica TBE, Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Estudos Scofield, Bíblia Católica Sagrada, edição pastoral e Bíblia Thompson. São essas referências que vamos usar para os textos que vamos ler a seguir. E vai começar pela Bíblia de Estudo GFA. Vamos lá. O tríplice testemunho sobre Cristo. Esta é aquele que veio meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Estes três são os que se testificam, né, na terra. E o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele é a era do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si testemunho. Aquele que dá crédito a Deus e faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, né? Então essa passagem que nós lemos é 1 João, tá bom? Do 5, do 7 ao 8. Vamos para a próxima. Bíblia de Estudo NVI. A próxima que eu vou é a Bíblia de Estudo NVI. E vamos para 1 João capítulo 5, do 7 ao 8. Né? Essa que eu vou ler, esse que eu li antes. Vem tudo descrito na base da Trindade na Bíblia de Estudo GFA. Agora vamos para a Bíblia de Estudo NVI. 1 João capítulo 5, do 7 ao 8. 3. A lei. Ote. Necessário. 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17 ao 6. Veja a nota lá no final destes versículos. Algumas versões inglesas mais velhas adicionam as palavras encontradas no texto, nota VNI.
mas a edição não é encontrada em nenhum manuscrito grego ou tradução NT antes do século XIV. A Bíblia NVI entende que a passagem não faz parte de nós, manuscritos, por isso elas excluiu. Bíblia Apológica de Estudos. 1 João 5, do 7 ao 8. Testemunhos de Jeová declaram que a omissão da cláusula o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes são na edição moderna da Bíblia, implica no reconhecimento de que a doutrina da Trindade não é verdadeira. Resposta apologética, né? É verdade que o texto citado não traz a expressão que nós lemos em 1 João capítulo 5, do 7 ao 8. Vai ser uma resposta agora. É verdade que o texto citado não traz a expressão apontada nos antigos manuscritos gregos anteriores ao século XIII, afirmam as Testemunhas de Jeová. Seu principal apoio se encontra em um dos manuscritos de latim antigo, no 6º ou no 8º século, em alguns manuscritos da Vulgata Latina, mas não os mais antigos. Só um parênteses aqui, Vulgata Latina é uma Bíblia, tá bom? Continuando. Os mais antigos, Erasmo não inclui na sua primeira edição Novo Testamento, em grego, né? 1516. Nem a perseguida, 1500, nem na segunda, 1519, quando foi criticado pela omissão, ele disse que se alguém pudesse mostrar-lhe um manuscrito grego que contivesse a passagem, ele a inseriria, e chamou-lhe a atenção o Codex Montifortianus do século XVI. Ele se sentiu obrigado a incluir a rendição na sua terceira edição de 1522, e foi esta edição que Tyndale usou a sua tradução de testemunho grego em 1525. Entretanto, convém salientar que Erasmo não negou a verdade bíblica da Trindade e que a Trindade não depende deste único versículo para sustentar-se. A Bíblia toda nos mostra o seguinte: há um só Deus. Deuteronômio capítulo 6 ao 4. Isaías 43, do 10, verso 10, do 45 ao 45, do 5 ao 6. Esse único Deus é uma pluralidade de pessoa. Gênesis capítulo do 1 ao 26, do 13 ao 22, Isaías do 6, do 1 ao 8, Jó do 12, do 37 ao 41, Atos 28, capítulo 28 ao 25. Há três pessoas chamadas Deus e eternas por natureza: o Pai, porquanto ele recebeu de Deus honra e glória. Quando se magnifica a glória, lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em que eu tenho comprazido. 2 Pedro capítulo 1 ao 17, do 1, verso 17. O Filho, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, Deus é a vida eterna. O Espírito Santo disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retivesse parte do preço que herdardes, guardando-a, não ficava perante ti? É vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este dissídio ao teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, do 3 ao 4. O Espírito Santo é a água e o sangue.
testemunhas de Jeová negam a personalidade do Espírito Santo e usam um texto que indica o Espírito Santo, a água, o sangue como testemunho de Jesus Cristo para dizer que, assim como a água e o sangue não são pessoas, e o Espírito Santo também não é, perdão. Agora vamos ler, continuação, né? Bíblia de Testemunho de Jeová, atualizada de 2015, 1 João capítulo 5, do 7 ao 8. 7. Pois são três os que dão testemunho, o Espírito Santo, a água e o sangue, e as três estão de acordo. A Bíblia das Testemunhas de Jeová não colocaram a passagem por não achar a base dos antigos manuscritos antigos, tá bom? Por isso que eles não colocaram. Bíblia de Jerusalém, 1 João, capítulo 5, do 7 ao 8, a fonte da fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não com a água somente, com a água e o sangue. E o Espírito Santo que testemunha, porque o Espírito Santo é a verdade. Porque três são os que testemunham: o Espírito Santo, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim, se aceitarmos o testemunho de homens. Essas partes vocês podem sublinhar, tá bom? O texto da Bíblia de Jerusalém é acréscimo da Vulgata no inciso: o Pai é a palavra, o Espírito Santo, ausente dos antigos manuscritos gregos, dos antigos versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto do W, no caso a Bíblia Testemunho de Jeová. Bíblia de Estudo Scofield, 1 João capítulo 5, 7 a 8. Isso aí você é bom, tá, meus irmãos? Tá com essas Bíblias nas mãos. Porque você pega a Bíblia do Testemunho de Jeová, compara com a católica, compara com a de Jerusalém, compara com a normal, a utilizada nas igrejas, e você toma a sua decisão por si mesmo próprio. Não quero aqui nesse vídeo induzir ninguém. Aqui está sendo posto um documento e no fim eu vou deixar um parecer. Continuação. Bíblia de Estudo Scofield, 1 João capítulo 5, 7 a 8. Pois são três os que testemunham: no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e os três são um. O Espírito, a água e o sangue, os três estão de acordo. Geralmente se concorda com esses versículos, não tem autoridade dos manuscritos que já foi inserido. Bíblia tradução ecumênica TEB católica, tá bom? 1 João, e vocês podem ver que esse é sempre a comparação da água, né, e do sangue, descrito em 1 João do 7 ao 8. Capítulo João do 5, verso 7 ao 8. Pois são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três convergem num único testemunho. O autor fala aqui de um testemunho permanente na vida da igreja. Pensa-se geralmente no batismo a água, amados irmãos, que é utilizada na eucarística sangue. Este duplo testemunho vem acrescentando-se ao do Espírito. Vocês estão entendendo que a água que é utilizada, né, ela tem um significado como se fosse o Espírito Santo, né? Dizendo que há três testemunhas em favor de Jesus, segundo o princípio jurídico. Atos, né? Deuteronômio 19, capítulo 19, verso 15. Números, capítulo 35 ao 30. João quer dizer que Deus credenciou suficientemente seu Filho diante dos homens, no grande processo que opõe ao mundo. Esses três testemunhos dão, em única análise, um único testemunho de que o Deus nos revela a sua vida divina. Bíblia Católica Sagrada, edição pastoral de 1991. 1 João, mesmo versículo, capítulo 5, do 7 ao 8. A propósito, a Bíblia Católica não tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode ver aí, tá bom? Com esses fatos que mostramos aqui,
chegamos à conclusão. Você pode, antes de eu continuar, você pode ler aí, tá bom? Bíblia Católica. Me diz assim: todos que buscamos a plenitude da vida, mas onde ela se encontra, a Bíblia nos responde: Deus é a vida plena, a graça, o seu amor. Por nós, ele deu sua própria vida através do seu Filho encarnado. O homem tem acesso à vida através da fé. E é a fé que escolhe o dom de Deus realizado em Jesus. E esta fé faz experiência desde já a vida eterna. Mas o que é a fé? E com a promessa, com o testemunho que Jesus deu desde o batismo, água até sua morte, sangue, e quem espera até o compromisso, o Espírito que nos faz recordar, compreender e viver este testemunho de Jesus, que dissipa todo egoísmo, mentira e morte, vence o mundo. Então, com essas frases, mostramos aqui, chegamos a uma conclusão. Chegamos a uma conclusão que o eterno Yud-Re Vav-Re, ou a sigla YHWH, que não nos deixou a Trindade, e sim o Pai e o Filho, amados irmãos. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo do 8 ao 6, tá bom? E também 1 Timóteo capítulo do 2 ao 5. E todo aquele que adora a Trindade está em desobediência com o Eterno. Yud-Re Vav-Re, a sigla da YHWH, uma vez que você sabe da verdade, né, e não a pratica, torna-se o réu de condenação. Que a paz do nosso eterno Salvador e o de Rei Vav-Rei do seu Filho amado, a quem foi entregue como sacrifício vivo por nós, esteja conosco. Agora eu vou deixar o meu parecer, né, desse estudo que eu fiz, tá bom? Amados irmãos, aqui eu vou deixar a minha base do que eu acredito, tá bom? Se você quiser já fechar o vídeo, você já pode, porque aqui é só apenas o que eu penso. Lembrando que eu não estou induzindo ninguém, é apenas um pensamento meu, né? Eu particularmente eu não acredito na Trindade em si, né? Eu acredito, como a gente vê nesses versos de 1 João, que um tem, o outro não tem, escrito denominação do Espírito Santo com base na água e no sangue, porque você pode ver os datados são antes dos escritos, né, de 1500, antes do Conselho. Não se achava nem referencial de livros na Grécia, né? Então, assim, amados irmãos, eu particularmente eu não acredito na Trindade, né? Eu acredito que o Espírito Santo ele exista, de certa forma sim, mas que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Essa é uma opinião particular minha. Eu vejo o Espírito Santo não como uma terceira pessoa. Aí você pode ler assim: ah não, mas a pomba vem dizendo em tal versículo que se é uma pomba, quer dizer que é o Espírito Santo, né? E aquela parte lá vem dizendo que o Espírito Santo desceu, né, em Atos dos Apóstolos como fogo e batizou todo mundo. Então quer dizer que ele é uma pessoa. Sim, amados irmãos. Sim, mas em nenhum momento desses versículos aí é denominado o Espírito Santo como, assim, nós podemos ver como uma terceira pessoa. A gente vê o poder de Deus sendo manifestado, tá bom? Você pode achar que isso que eu estou falando aqui é uma heresia, você pode achar que isso é doutrinação pagã, ou paganismo, entenda como quiser, amados irmãos. Só vai entender esse estudo quem tem a mente aberta. Porque quem estuda a Bíblia sabe que a Bíblia, muitos versos foi adulterado, né? Principalmente durante o Concílio de Nicéia, né? Onde a Igreja Católica adulterou diversas páginas da Bíblia. Aí você pode dizer, por que Deus permitiu isso? Se Deus permitiu, por que Ele permitiu isso? Isso nós não sabemos. Amém. Mas a Bíblia não quer dizer, só porque ela foi adulterada, não quer dizer que ela perca, né? O testamento perca a sua validez, né? Por isso que eu digo, não é desacreditando da Bíblia, mas sigam a Torá, né? Sigam a Torá, os testamentos que Moisés pegou ali no Monte Sinai. Eu ainda vou fazer um estudo aqui muito complexo a respeito disso,
né? Incluindo livros, né? O Talmud, né? Talvez o Zohar, né? Que são livros muitos consagrados pelo judaísmo, né? Então, assim, opinião minha, eu acredito no Espírito Santo? Acredito. Vejo ele como uma terceira pessoa? Não, não vejo ele como uma terceira pessoa. Eu vejo ele como o próprio Espírito do Pai. Você vai dizer, não, como assim o Espírito do Pai? Porque eu acredito, amados irmãos, que o Espírito do Pai tem diversos versos da Bíblia que diz que o Espírito do Pai ele é onisciente, onipresente, né? O Filho, ele ganhou essa dádiva, né? Então o Filho é a referência do Pai. Você só chega ao Pai através do Filho, né? Então o Filho ele é onisciente, onipresente e com isso vai ao Pai. Então o Pai ele tem acesso ao mundo todo, tá bom? Ele tem acesso ao mundo todo. Então o próprio Pai, você vê Apocalipse vem dizendo, quando vem dizendo as cartas da Ásia, né? Em João, vem dizendo os 7 espíritos de Yahvé, de Elohim. Você pode dizer, não, mas não são 7 espíritos. E quem me garante, amado irmão? Ele é o Criador. Ele pode, o seu próprio espírito pode ser visto em um lugar, no mesmo tempo em outro, e em outro. É isso que eu quero que você abra a sua mente, né? Que o Espírito Santo, ele é, certo? É opinião minha pessoal, tá bom? Que ele é a representação do próprio Espírito do Pai. Assim como para você chegar ao Pai, você tem que ir para o Filho. Não é verdade? Então, você pode achar que isso é heresia. Certamente pessoas que vêm de igreja pentecostal vai achar que esse ensinamento é pagão, vai falar besteira. Eu não tô nem aí, né? Até porque o canal é meu, né? Eu tô postando isso aqui. Se você quiser combater, o problema é seu, né? Mas isso aqui é um estudo meu, né? E esse estudo aí, né? Esse estudo é meu, que eu digo assim, que eu tô postando aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o drive. Ele foi feito por Jeremias dos Santos. No ano passado, no ano de 2017, ele foi divulgado em vários grupos, né? Que seguem o judaísmo, que seguem a Torá, que seguem o Techuvá, né? E por isso é importante. Por isso ele foi divulgado e muitos gostaram do estudo, porque é um estudo fácil de se entender, né? Não tem muitas complicações. Agora é necessário que você tenha, pelo menos, se você não tiver essas bíblias, tenha os textos, tá bom? Mas eu tô passando aqui, mas irmãos, você tá vendo aqui em tudo que eu postei aqui na tela, você viu, né, os textos, né? Eu vou deixar aqui o arquivo embaixo, para se você quiser baixar, tá bom? Você possa baixar e divulgar nos grupos. Agora, a opinião particular minha, eu não acredito na Trindade. Eu vejo o Espírito Santo como a presença do próprio Pai, né? É uma manifestação da presença do próprio Pai. Posso estar errado? Posso estar errado sim. Posso estar errado sim, porque o Espírito Santo não tem tantas bases na Bíblia normal que você pode utilizar aí, a Bíblia Viva ou a Bíblia que você tem em casa, né? Não se tem muitas teorias que ele seja uma terceira pessoa. Posso estar errado? Posso. Porque só saberemos da verdade quando chegarmos no céu. Quando esse mundo já se passar. Até lá, eu irei manter minha opinião, né? Você pode, tudo bem, você ser da igreja, você ter uma opinião aversa contra a minha, né? Tudo bem. Ninguém é obrigado a ter opinião igual, né? Mas é esse estudo que eu queria postar aqui no canal, porque é uma sequência do vídeo de um estudo que eu tenho postado aqui no canal, né? Só existe um criador, não 3, né? E eu tava devendo para vocês, né? Eu sei que não é muitas pessoas que seguem o canal Jovem Cristão TV, mas eu estava devendo a respeito da Trindade, se a Trindade é bíblica ou não. E tivemos referencial que a Trindade foi uma coisa que foi vinda do paganismo, introduzida no Concílio de Nicéia com esse estudo, né? Então, se está certo ou não está, você tire suas próprias conclusões. Amém? Todos nós somos irmãos
em alcha, né? Eu falei aqui no estudo Jesus Cristo, mas eu não falo essa palavra nem muito Jesus Cristo, né? Eu falo mais Yalcha, né? Você queria falar o Yeshua, você que sabe, né? Mas eu falo mais Yalcha, né? E Elohim, ele é o Criador, ele é o Criador. Muitos estão dizendo por aí, ah não, o Filho é o Criador. Nunca vi isso, amado irmão. O Filho é o Criador. Ele pode ter ajudado o Pai juntamente, mas o principal mesmo é o Pai. Ele é o Criador. Então é isso que eu quero mostrar através dos estudos, né? Aqui, né? Não é um paganismo. Muitos podem ter, mas não é, né? É um estudo que, com o passar do tempo, está sendo transmitido a verdade. Aquilo que foi introduzido nas igrejas como mentira está se rompendo, porque não tem como se sustentar, né? Então com isso eu quero me dispersar do vídeo para não ficar muito longo, né? Não quero chegar em 1 hora, porque ainda tem uma continuação do vídeo para continuar. Só existe um criador, não três, parte 3.